Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Cléria Capinala, quem ainda não me conhece, sou angolana, vivo em Portugal já há 5 anos certinhos. E sim, eu preciso de um homem! Se eu pudesse, gritava mesmo muito alto. Mas o que é que as pessoas vão dizer? Ô Cléria, tu estás aqui a gritar pelos 4 cantos do mundo. Eu preciso de um homem. Tu estás louca? Tu estás bem? Calma lá. Calma. Eu hoje decidi partilhar sobre este segredo, esta parte mais sensível, mais íntima do meu coração para vocês, com vocês e com todos vocês, sobre este meu lado de querer um homem na minha vida. Qual é a importância de uma figura paterna, de uma figura masculina, de uma figura de homem mesmo na minha vida. Então, eu hoje vou partilhar sobre este bocado, este momentinho muito especial para com todos vocês que estão aqui do meu canal e quem ainda não é do meu canal, fique aqui até o final para que você possa também se identificar com esta história linda, com essa experiência de vida a partir de mim, about me. Então, não esqueçam de se inscrever, não esqueçam também de colocar o gosto, que é muito importante, só, ok? Então, não vou ficar misturar o inglês e o português. Aqui é direto ao assunto que é mais importante sobre querer um homem na minha vida. Primeiro, eu sou órfã, porque vamos começar do início, lá das começadas, dos cafundula, não é? Para quem sabe, assim, quem é do Lubito, nós falávamos muito sobre nos calofundula. Para partir do princípio da minha história, eu sou órfã de pai, infelizmente, pela ironia do destino, foi-me retirado o meu pai, sim. Foi-me retirado o meu pai. Eu não vou chorar no início, não vou chorar, porque eu preparei-me assim, falei, eu não vou chorar. Não, não vou chorar, porque quando eu falo sobre o meu pai, Cléria, é sério, eu sei, mas controla-te, porque há muitas pessoas que querem também sentir essa experiência. Eu sei que é sensível falar sobre isso, porque agora estás a perceber a importância de uma figura paterna na tua vida, mas agora respira. Pronto, continuando. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 6 anos. Foi-me retirado. Há muitos casos nas nossas vidas quando os nossos pais. Oh, meu Deus. Já volto. Ainda bem que não coloquei rímel hoje. Se calhar é por isso. Há muitos casos que os filhos são retirados dos pais por um acidente, por doença, por uma situação qualquer que não seja retirar propositadamente dos seus filhos. Este foi o meu caso, né? Eu Quando eu tinha 6 anos, o meu pai foi diante dos meus olhos, interromperam a minha experiência de ter um pai para um dia dizer assim, me gabar, eu tenho meu pai me protege, me ama, me guarda, me ajuda, meu pai está aqui presente, mas no meu caso não foi assim, meu pai foi muito jovem e não chegou a ter a minha idade, mas eu acho que eu tenho a certeza, não acho, eu tenho a certeza que eu não vivi o luto naquela idade, se calhar porque era mais nova e não prestei atenção, porque logo assim que aconteceu esta situação na minha vida, logo fomos morar com a família, tinha muitos primos, para que pudéssemos nos desenvolver naquele ambiente familiar, esquecer a situação de que eu não tinha mais um pai que podia me proteger, mas eu ouvia muitas histórias na parte das famílias, que diziam, ai, teu pai era tão bom contigo, ai, teu pai era isto, ai, teu pai era um homem trabalhador, fazia de
tudo para vos fazer feliz, para não vos fazer faltar nada. Era um homem que se dedicava tanto para deixar as suas filhas bem com elas. Era um homem muito dedicado à sua família. Era um homem que saía de casa, dava por si no seu negócio. Era um homem que estava completo de energia para fazer um mundo diferente para os seus filhos, no caso, eu e a minha irmã. E eu ouvia muito essas pequenas histórias e eu fui guardando, mas eu nunca tive tempo de me questionar: Deus, por que fizeram isto? Por que nos tiraram o nosso pai? Porque eu não queria pensar nisso para não me machucar. Com o tempo, eu fui crescendo e a minha mãe teve outro relacionamento e eu fui morar com o meu padrasto, no caso, né, que hoje eu considero e vou considerar sempre como meu pai, porque me recebeu muito, muito nova. E eu passava perto da penitenciária, onde os próprios criminosos estavam lá, as pessoas que cometeram essa barbaridade com meu pai, tinham essa ousadia de nos dizer: olá, filha do fulano. Eu parava, olhava para o senhor e eu dizia para mim: mas não, o homem tem coragem de me dizer um olá, filha do fulano, porque pela lei angolana há muitos países que dão pena máxima a 24 anos. Eu acho que eles já estavam presos uns 15 ou 10 anos ou 12 anos naquela penitenciária onde eu morava, isso no Lubito. Mas eu não parava assim para pensar: por que vocês têm essa ousadia de nos chamarem assim, como se tipo não nos tiraram nada da minha vida? Por que tem essa facilidade de dizer isso? Olá, tudo bem? Como se não tirassem nada de mim. Então, este vídeo hoje eu partilhar sobre a paternidade, sobre a figura paterna, sobre a figura masculina na minha vida. Isso tudo foi roubado desde a minha infância. Então, como há muitas pessoas que a figura masculina na sua vida são-nos roubada, como muito bem sabemos, que o primeiro ser humano a ser feito aqui na Terra foi um homem. Então Deus estabeleceu essa determinação para que um homem cuidasse, provesse, amasse a sua família, os seus filhos, tirando a figura paterna, tirando a figura masculina na vida daquela criança. Só com o tempo é que eu comecei a perceber que quão é importante uma figura masculina na minha vida. Fui retirado o meu pai e muitas das vezes eu penso: Deus, tiraram-me uma figura importante na minha vida, que é uma figura masculina, uma figura paterna, e com o tempo, com a minha vida, com o meu crescimento, eu fui percebendo que a figura masculina na minha vida não estava a ser firme, era uma destruição, era como se toda figura masculina que chegasse à minha frente não prevalecesse, não permanecia e não dava avanço para continuar na minha vida. Por quê? Porque o princípio foi quebrado, porque o princípio foi destruído. E eu, depois de crescer, eu fui perguntando a Deus: Senhor, por que a figura masculina, por que a figura paterna, por que isso não permanece em mim? Por que eu não posso ter um homem? Por que eu não posso ter um marido? Por que eu não posso ter um pai? Porque eu não estou a dizer aqui no sentido do pai só porque me criou, mas é um pai que te ama, que te protege, que olha para ti, que diz: filho, eu te amo. Eu não vou dizer no sentido como africanos, que temos a dificuldade de não sermos muito sensíveis aos sentimentos, porque nós não demonstramos muito os nossos sentimentos aos nossos pais, porque pensamos que estamos a ser muito fracos aos nossos filhos. Mas isto faz muita falta na vida de uma criança. E eu, quando percebi que me foi retirada a figura paterna desde muito nova, e eu comecei a perceber com o passar do tempo que a figura masculina na minha vida começou a ser destruída. E assim que eu fui crescendo, e mais ainda como cristã, eu busquei muitas perguntas a Deus. Claro, anos atrás, nunca consegui encontrar uma resposta a por que uma figura masculina na minha vida não permanecia. Por que, Deus? Eu ficava muito, muito intrigada. Mas este ano, 2 meses atrás, eu resolvi falar com Deus de uma forma muito, muito profunda, de entender o porquê que as coisas não estavam a funcionar comigo, porquê que as coisas não estavam a avançar, porquê que eu não estava conseguindo dar passos que eu precisava entender e dar a solução à minha vida, à minha história. E eu resolvi fazer jejum e oração.
Vou-vos ser sincera que é muito difícil eu fazer jejum de corte de alimentos porque eu tenho problema no estômago. Raramente eu faço jejum de alimentos. Simplesmente eu faço jejum de distrações. Eu livro-me de tudo que me distrai, a televisão, a internet, tudo que vai desviar a atenção do meu olhar, eu retiro da minha frente e simplesmente me foco naquele propósito. Mas há 2 meses atrás eu decidi e falei, Deus, prepara o meu estômago, protege o meu estômago e hoje eu vou jejuar. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu preciso entender o porquê que as coisas não estão a funcionar na minha vida. Por que a figura paterna, por que a figura masculina na minha vida não avança? Por que isto está sempre de cima para baixo, meu Deus? E eu comecei a refletir. Eu tive meu primeiro filho, a figura paterna, infelizmente, não foi uma figura paterna que é de se agradar. E na segunda vez, a figura paterna da minha filha também foi outro tombo na minha vida, que eu posso contar assim como figura paterna, figura masculina na minha vida. Então eu comecei a refletir por que uma figura masculina na minha vida não avança. 2 meses atrás, como já falei, eu resolvi fazer jejum e oração com muita fé e esperança. Eu vou vos contar que quando nós nos entregamos verdadeiramente a Deus, quando nós entregamos nosso coração, nossa fé, nosso corpo, tudo nas mãos de Deus, vocês podem ter a certeza que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque Deus se agrada quando você se inclina verdadeiramente naquilo que Ele deseja. Porque não é só aquilo que eu vou receber de Deus, mas sim aquilo que Deus quer falar ao meu coração. Quando eu resolvi jejuar, jejum mesmo, ficar sem alimento, ficar sem provar, mas simplesmente me focar naquilo que eu pretendo entender sobre a minha vida, especificamente na figura paterna, figura masculina na minha vida. Porque eu percebi que foi-me roubado a figura paterna desde muito nova, como muitas crianças, infelizmente, lhes roubam a figura paterna desde muito nova. E quando começam a crescer, tudo que é figura masculina nas suas vidas não permanece. Por quê? Porque o inimigo já plantou alguma destruição de figura masculina na tua vida. E eu fui buscar muito de Deus. Falei, Deus, eu preciso entender por que uma figura masculina na minha vida não permanece. Eu não estou a querer dizer que eu estou desesperada de ter um marido, de ter um homem. O que eu estou a querer dizer é o porquê que uma figura paterna, uma figura masculina na minha vida não permanece, não continua. Isto significa que, meu Deus, os meus filhos não têm os pais presentes. Eu não tenho pai presente porque me foi retirado desde muito nova. E quando eu resolvi fazer esse jejum, Deus falou muito comigo. Deus falou tanto comigo que eu foi como se tivesse medo. Porque quando Deus entra profundamente no teu espírito, Ele habita e faz o seu querer mesmo na tua vida, você começa a pensar, meu Deus, é mesmo Deus que está a falar comigo? É mesmo Deus que está a agir assim dentro de mim? É mesmo Deus que está aqui a me dar clareza? É mesmo Deus que está aqui a me clarear a minha mente, a me dar visões, sonhos? Depois de orar e jejuar, isso não foi muito longo de Deus começar a mostrar sinais do porquê que foi me retirado a figura paterna. E no Espírito, Deus começou a falar muito comigo. Foi me retirado a paternidade por causa disto. Foi me retirado a paternidade por causa daquilo. Eu não vou revelar especificamente o que Deus falou comigo. Eu comecei a ter medo. Eu falei, Deus, como é que o Senhor fala comigo só depois de 34 anos? Por que o Senhor só fala comigo agora? Deus fala com as pessoas quando você se entrega de verdade. Voltei a chorar, né? E eu falei, meu Deus, eu já orei tanto, eu já jejuei tanto. Será que eu nunca fui a essa profundidade de o Senhor falar comigo assim? O que é que eu fiz? Eu só não respondia que eu te amo. Eu sou tua salvação, eu sou teu pai. E eu me lembrei de muitos versos da palavra de Deus que nos dizia que Deus é o nosso pai. Me retiraram a figura paterna, mas Ele nunca deixou de ser meu pai. Antes mesmo de meu pai me trazer ao mundo, Ele já era meu pai. E eu comecei a sofrer muito há 2 meses atrás. Eu chorava de madrugada, Deus, por que eu não tenho um pai que eu pudesse abraçar?
Um pai que podia dizer assim: eu vou queixar do meu pai, com facilidade, como muitas crianças fazem. Eu tinha que chorar baixo para não acordar a minha filha, porque eu chorei mesmo, eu chorava muito. Eu quero meu pai. Eu quero meu pai. Por que me retiraram meu pai? Mas Deus, mas Deus foi me confortando todos os dias, todas as noites. Na sua palavra, eu meditava na palavra do Senhor para tentar entender por que foi me retirado o pai. Depois Deus foi falando: Cléria, Clementina, eu estou aqui contigo. Eu sou o teu pai. Te tiraram a figura paterna na carne, mas no espírito sou eu que te fortaleço, sou eu que te sustento. Eles te tiraram o pai, mas esqueceram que o verdadeiro pai que fez o teu pai sou eu. O teu pai não teve a oportunidade de chegar aos 30 anos, mas você está aqui hoje entendendo que Deus te ama, que é teu pai, que podemos dizer assim: Abba, pai. Há muitas crianças que gostariam de ter os seus pais, assim como eu gostaria que os meus filhos tivessem a oportunidade de terem seus pais, que os amem, que os cuidem, os protejam, que se preocupem com eles. E eu comecei a falar: Deus, toda a figura paterna que chegou na minha vida não permaneceu. Mas o Senhor é o único que está comigo. Como há muitas crianças que os pais são retirados propositalmente para destruir a relação paternal entre pai e filho, eu comecei a ter este luto só na vida adulta. Mas depois de entender isso, Deus me explicar tudo o que aconteceu no passado, Deus foi me dando sonhos, Deus foi me revelando muitas coisas no sonho, em espírito. Deus falava comigo: é isto e aquilo. E eu comecei a falar: Deus, prepara meu coração. O inimigo não tome conta, que não destrua, que não roube, que não engane tudo que é uma figura masculina na minha vida. Muitos poderiam pensar que o querer um homem na minha vida é simplesmente ter um marido, uma figura masculina para atender os desejos. Não. Era mesmo uma figura paterna. Porque eu comecei a entender que a figura paterna começou a ficar desequilibrado porque roubaram primeiro meu pai. Depois o pai do meu primeiro filho não é presente. Pai da minha segunda filha também não é presente. Eu falei: Deus, tudo que é figura paterna na minha vida não prevalece, por quê? Qual é o mal que eu fiz? Qual é o pecado que eu cometi para não merecer isso tudo? Para não merecer um pai aqui na terra? Porque ser muito verdadeira, não estou dizendo que Deus não poderia descer e me dar um abraço, que eu podia sentir a sua carne. Porque foi para isso que Deus fez os homens e as mulheres e terem seus filhos, e seus filhos lhes protegerem, abraçarem, tocarem, olharem, sentir e sorrirem. Eu não tive isso. E depois eu comecei a refletir e falei: não vou viver mais isso. Eu peço que o Senhor me abençoe com uma figura masculina na minha vida que permaneça. E foi por isso que eu resolvi orar pelo meu futuro marido também, pedindo que o Senhor fizesse parte desse processo. E que o inimigo não roubasse de mim nada que é figura masculina na minha vida. Não estou desesperada por um casamento, mas simplesmente queria desabafar. E eu costumo ler muito o Salmo 103, que nos fala sobre a misericórdia de Deus. Ele nos diz aqui em Salmo 103, capítulo 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem,
pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus é um pai que se compadece com os seus filhos. Ele foi me falando, Clementina, você perdeste um pai, foi-te retirado um pai de propósito, porque meu pai não morreu, porque estava doente, ou porque teve um acidente, é porque alguém chegou, bateu a porta e matou-lhe de propósito. E eu, com o tempo, eu fui tentando buscar respostas. Por que fizeram isso comigo? O que ele vos fez? Aquela choradeira de criança. O que ele vos fez para vocês tirarem de mim? E eu me lembro, a minha mãe um dia falou que quando ele estava a apertar o suspiro, ele disse, ai, minhas filhas. Porque ele sabia que os filhos iam sofrer. Ele sabia quanto as filhas iam sofrer. Mas se esqueceram que as filhas estavam nas mãos de Deus. Iriam entender que tinha um pai muito maior que Deus. E não só nos retiraram a paternidade, que não sei como é que ele foi. Nos retiraram até as fotografias de eu um dia olhar para ele e dizer assim, pai, muito obrigada por nos trazer ao mundo. E louvo a Deus pela sua vida. Se eu pudesse interceder por ti, que também, Senhor, conhecia o Senhor Jesus Cristo, morresse salvo. A figura paterna é muito importante na vida de uma criança. A figura masculina não é uma figura descartável, é importante na vida de uma família. Em muitos casos, hoje nós vemos que há pais muito bem-sucedidos e que o inimigo, quando taca o olho naquela família em que o pai provê, o inimigo vai para lá, rouba a figura paterna e a família fica destabilizada. Porque a figura paterna, a figura masculina numa família é muito importante. Só depois de crescer é que comecei a perceber quanto é importante uma figura masculina, uma figura paterna na minha vida. E eu, quando Deus abençoar com uma família, com um marido, eu peço que Deus o proteja, o guarde, o ame e que ele seja o verdadeiro protetor da nossa casa, da nossa família. Eu acho que não vou continuar mais porque eu pensava que eu ia falar muita coisa, mas o que eu acabei de falar foi muito íntimo, queria partilhar com vocês para que orem muito pelas vossas vidas, principalmente pelos vossos pais, pelos vossos maridos, pelos vossos filhos, para que amanhã, quando forem crescer, quando forem grandes, sejam homens que podem proteger e que possam proteger as suas famílias, os seus filhos, e que o inimigo não toque neles, mas simplesmente possam levar nos vossos corações, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, que o inimigo fugirá de vocês, e que lembrem-se sempre, Deus é o nosso Pai. Eu estou a viver o luto na vida adulta, mas estou a viver esse luto com cura, entendendo que Deus é o meu Pai. Eu perdi um pai na carne, mas eu tenho um Pai no Espírito que vai me dar que está a me dar paz, alegria, esperança e força todos os dias da minha vida. Muito obrigada para todos que viram este vídeo e acredito que muitos vão poder se identificar com a figura paterna nas suas vidas. Eu estou aqui toda envermelhada com os olhos, eu chorei muito. E é isso tudo. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Beijinhos. Obrigada, Deus. Se eu chorar hoje, não choro mais. Se eu me casar, tua filha está aqui feliz. E pode lembrar que eu vou te amar muito. Como eu te amo, pai.